A paz do Senhor, meus irmãos, professores da Escola Bíblica Dominical, que Deus possa estar te abençoando neste dia, que Deus possa estar te abençoando para a honra e glória do nome dEle. Meus irmãos, assim, seguindo o planejamento, estamos vindo aqui fazer o vídeo da pré-aula que vai acontecer no dia 10 de setembro, da lição de número 11. Mas como foi colocado esse vídeo no YouTube, então algumas pessoas que não fazem parte da igreja também estão assistindo, para a honra e glória do nome do Senhor. Então faz-se necessário eu me apresentar. Meu nome é Rafael, eu estou presbítero na Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, na congregação de Augusto Vasconcelos, sob dirigência do pastor Dorico e da sua esposa missionária Nádia. Nós temos como pastor presidente o Alessandro Malafaia e nossa pastora Aline Malafaia. E o meu pastor dirigente pediu para fazer essas pré-aulas. E a gente tem feito assim. A primeira aula foi domingo passado e agora hoje é a segunda pré-aula. E como o vídeo fica muito grande, não tem como mandar pelo Zap, a gente precisou colocar canal no YouTube. E aí por isso fez-se necessária essa rápida apresentação, para que se você não for lá da igreja, poder conhecer e saber o que está acontecendo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, da revista Betel, que é a revista que a gente usa na escola bíblica lá na congregação, em todo o campo. É a lição de número 11, onde ela vai falar sobre Ageu, um chamado para o despertar da inércia. É um trimestre onde nós estamos estudando os profetas menores. E cada domingo, cada lição é um dos profetas que a gente fala. E agora vai ser o profeta Ageu. E aí aqui no título eu já gostaria de destacar para os irmãos justamente o despertar da inércia, o título que o nosso comentarista usou. Porque o que vem ser a inércia, se a gente for procurar no dicionário rapidamente, em linhas gerais, é o que? A propriedade de todo e qualquer componente ou toda e qualquer substância que faz com que ela fique parado, ou seja, que ela não reaja em contato com outra substância. Então muitas das vezes a gente percebe muitos cristãos inertes à obra do Senhor, inertes à vida espiritual. Eles estão inertes, eles não se mexem, eles não desenvolvem, eles não andam, eles não caminham. E é isso aí que a gente precisa despertar, porque Deus espera que a gente sirva com alegria, em espírito e em verdade, que a gente consiga fazer a sua obra com alegria. Por isso o salmista vai dizer: alegrei-me como disseram, vamos à casa do Senhor. A gente precisa ter vigor, a gente precisa ter ânimo, porque nós estamos trabalhando e fazendo para o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, para o Deus que veio a este mundo, se fez carne, morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou para nos salvar. Então tem motivo suficiente para termos alegria em tudo que vamos fazer para o Senhor. Então a inércia, ficar parado, totalmente indiferente à obra do Senhor, é uma coisa que entristece o coração de Deus e ele não aceita. Então ele desperta, ele traz ao profeta, ele traz alguém para nos alertar e nos exortar para voltar à caminhada. E é justamente sobre isso que vai vir falando o livro de Ageu. Porque a gente precisa entender que a época de Ageu, o que aconteceu? Em linhas gerais assim, a gente vai perceber que o povo ele estava indiferente à obra, inerte à obra do Senhor, com relação à reconstrução do templo. O povo estava desanimado e eles começaram a tentar fazer só as coisas para eles. Deixa as coisas de Deus para lá, deixa o templo quieto aí, ninguém mexe em nada e vamos construir nossas casas, vamos fazer nossa cidade de novo, porque eles tinham acabado de vir do cativeiro babilônico. Na época de Ageu, a gente vai ver aqui durante a lição, eles já estavam, o primeiro grupo já tinha vindo há mais ou menos 15 anos. E ainda não tinham reconstruído o templo, ainda não tinham feito nada, só alguns alicerces. Então Deus usa Ageu para justamente despertar esse pessoal, para eles começarem a fazer.
E aí aqui na nossa verdade aplicada, destaque isso para os alunos. Ele vai dizer que o discípulo de Cristo precisa estar sempre revendo suas prioridades, se estão de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, tudo que a gente vai fazer, tudo que eu coloco como prioritário, eu tenho que conferir se a palavra de Deus vai aceitar. Muitas das vezes eu vou comprar uma casa, e aí eu preciso ver se aquela compra está de acordo com a palavra do Senhor, se eu estou usando recursos corretamente, se o meu dinheiro é lícito para comprar, se eu estou ali, vou dedicar aquela casa à presença do Senhor. Quais são as minhas prioridades? Aquilo ali tem que estar dentro da palavra do Senhor. Eu vou comprar um carro. O que eu vou fazer com esse carro? Eu preciso falar para o Senhor. Eu vou usar só para passear e não vou mais para o culto. Já não está dentro da palavra. Mas se eu comprar e vou dar carona para os irmãos, vou fazer a obra missionária, poxa, você vai ter muito mais ali a ligação com a palavra do Senhor. Então nossas prioridades tem que estar sempre, tudo que eu vou fazer tem que estar sempre voltado para a palavra do Senhor, para o que Deus espera da gente, para que você tenha a presença e as bênçãos do Senhor nesse seu projeto, nessas suas prioridades. Então destaque essa verdade aplicada aqui para os nossos alunos. Um lembrete, se os irmãos puderem, assistam ao vídeo Foco na Lição. É só colocar o celular aqui no QR Code que já abre. Então os irmãos assistam lá também, que ajuda e traz subsídio também para a aula. Então aqui, meus irmãos, a gente já vai passar dessa primeira página e já vamos para a lição propriamente dito. Saímos do título e vamos para a lição. Aí ele vem na introdução dizendo que nós vamos ver na lição que Deus usa o profeta para repreender, desafiar e animar seu povo. Ou seja, Deus está levantando o Ageu ali para animar, repreender e desafiar o povo a fazer o quê? A voltar a fazer a obra dele, a se dedicar primeiramente às coisas de Deus e depois verem as suas coisas particulares. Porque a gente precisa entender que Deus ele tem que ser sempre a nossa prioridade. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que a gente vai ver na lição aqui, que Deus vai usar Ageu para fazer. E aí ela já começa aqui no capítulo 1 dizendo, o cenário do profeta Ageu. Ageu significa festivo, ou minha festa de gratidão. Olha que interessante, o povo está saindo da Babilônia, saindo do cativeiro. E justamente nessa época, quem é o profeta? O festivo, a minha gratidão. Ou seja, Deus está libertando, está cumprindo uma promessa que tinha sido feita, que eles iam para o cativeiro, mas eles iam retornar. Ou seja, nada mais adequado do que um profeta chamado festivo, minha gratidão, meu culto de ação de graça, essas coisas todas, porque estavam cumprindo ali uma promessa do Senhor. Então guarde sempre isso. Deus ele se agrada da nossa gratidão, ele se agrada do nosso culto de ação de graça. Então sempre que você sai, recebe uma promessa, recebe uma bênção, é bom agradecer. O Senhor se compadece, o Senhor se agrada de um coração grato. Então a gente precisa entender isso aí. Só que depois a gente vai conhecendo um pouco mais o profeta, e aí você vai perceber uma coisa interessante. Olha como que o povo já chegou lá de volta do cativeiro, já desanimado, e deixou as coisas de Deus para o lado. A revista vai nos falar que quando Ageu começou a profetizar, ele já era 16 anos depois que o primeiro grupo chegou. O primeiro grupo saiu da Babilônia, chegou na Jerusalém de novo, fez os alicerces do templo e largou para lá. Já tinham se passado 16 anos e o templo ainda não tinha sido erguido. E aí Ageu é levantado para justamente, começar a cobrar, exortar, porque com essa negligência, a gente vai ver isso na frente, o que aconteceu? O povo, esses remanescentes, esses que voltaram de Babilônia, eles começaram a passar por apuros. Eles começaram a trabalhar e não ter resultado, a plantar e não conseguir colher. Eles começaram a trabalhar
e a Bíblia diz que o salário era botado num saquetel furado, não rendia. E isso é interessante, porque você vai perceber que mesmo que você faça com o seu braço, mesmo que você se esforce, mesmo que você se dedique, mesmo que você faça qualquer coisa da sua potência mental, da sua potência física, se não tiver as bênçãos de Deus, se não tiver a presença do Senhor, aquilo não se completa, aquilo não se dá a paz, aquilo ali não vai vir a tranquilidade. Veja que o povo plantava, veja que o povo se esforçava, veja que o povo trabalhava, estava fazendo tudo que tinha que ser feito, mas na hora de colher, colhia pouco, na hora de beber, bebia pouco, na hora de se esquentar, eles se cobriam, mas sentiam frio, na hora de guardar o dinheiro, eles perdiam. Então você vê que sem a bênção do Senhor, sem obediência, sem a presença de Deus nos projetos, sem a presença do Senhor ali junto, a gente não consegue ter a plenitude de tudo que nós estamos fazendo. Aí às vezes as pessoas vão dizer, mas o ímpio não tem Deus, ele trabalha, ganha muito, ele tem carros, ele tem tudo, mas se você não tem a presença do Senhor, guarde isso no seu coração. Sem Deus, nada nós podemos fazer. Você pode ter tudo material, mas não vai ter a paz, não vai ter a tranquilidade, não vai ter a presença de Deus. Naquilo ali não vai render, aquelas coisas que ele conquistou está dando confusão, o filho quer, a mulher quer, aí gera guerra, gera ambiente ruim. Então a pessoa não consegue, por mais que ela tenha, por mais que ela seja rica, por mais que tudo ela tenha ali, ela não tem o sossego, a tranquilidade para usufruir daquilo que ela conquistou. Esse que é o detalhe, porque a Bíblia vai dizer que quando a gente come, quando a gente bebe, quando a gente consegue utilizar o resultado do nosso trabalho, tudo isso é porque Deus está abençoando. Então, se Deus não estiver ali com as bênçãos do Senhor, por mais que você tenha, por mais que você faça, aquilo ali não vai ser pleno. E era exatamente isso que estava acontecendo com o povo. Então, o profeta agora ele vem trazendo a mensagem. Agora a gente já está no capítulo, no tópico 1.2, a mensagem do profeta. Aí a gente vai perceber justamente o profeta cobrando isso. Por quê? O profeta vem trazendo aquela mensagem, olha, vocês estão sofrendo, estão acontecendo essas coisas que eu já falei. Por quê? Porque vocês deixaram Deus de lado. Exatamente isso. A presença do templo, ela queria dizer, desde a época de Moisés, do tabernáculo, ela queria dizer o quê? A presença de Deus entre o povo. Quando o povo negligencia a construção do templo e deixa para lá, a mensagem que eles estão passando é a seguinte: não nos importamos com a presença de Deus. Com o nosso braço, com a nossa mente, com a nossa força, a gente consegue se virar aqui e Deus ele fica de ladinho ali, depois a gente vê. Só que é justamente aí que Deus começa a fechar, Deus começa a apertar, Deus começa a trazer as dificuldades para que o povo precise entender que só com a presença de Deus as coisas vão dar certo. E aí, Ageu ele está explicando o seguinte, olha, o templo é onde Deus vai habitar. A gente ainda está num cenário de Antigo Testamento, Deus ainda habitava no templo, era ali que eles iam fazer os sacrifícios, era ali que eles tinham que prestar as coisas que Moisés orientou lá no tabernáculo. Então o que eles fizeram? Fez um templozinho, um altarzinho ali, correndo, onde eles faziam sacrifício ali de qualquer maneira e ficou por isso mesmo. Mas Deus não se agradou, porque as coisas do Senhor têm que ser feitas com dedicação, com boa vontade, com alegria, com excelência. Não pode ser feita de qualquer maneira. Pode ser simples, mas com todo o coração. Por isso o profeta vai dizer, aplicai-vos vossos corações no vosso caminho. Aplique o teu coração, a tua alma, no que você está fazendo para Deus. Eles faziam de qualquer jeito. É como aquelas pessoas que vão para a igreja, a sua mente, o seu corpo está ali, a sua voz está ali, mas a sua mente, o seu coração está longe. Estão ali no culto, em vez de dar adoração, está pensando o que vai fazer em casa, o que vai fazer depois. O seu coração não está no seu caminho, ele está ali só de presença. E Deus ele conhece, aí ele não recebe o louvor, não recebe a adoração e começa a termos problemas.
E aí depois o profeta está dizendo, olha, por outro lado, se vocês começarem a construir, Deus está me dizendo que vai trazer a bênção, aí sim vai liberar a terra, vai liberar o ambiente, o mar, as coisas que vocês estão fazendo, então a terra vai dar seu fruto, o mar vai dar o peixe, onde vocês botarem a mão vai ser abençoado, porque a presença do Senhor vai estar ali dentro. Lembre-se que a Bíblia diz que quando os irmãos estão em união, a unção desce. Então o que Deus estava querendo aqui? Além da construção do templo, ele queria que aquele remanescente se unisse em um só propósito. Porque o que acontecia? Como eles, cada um cuidava da sua casa, fazia suas coisas, aí o que acontece? Cada um vivia por um lado, não havia unidade, não havia união entre aquele povo. O pensamento era cada um no seu. Então Deus ele queria reconstruir o templo porque necessitaria de todo o povo ali naquela obra, porque era uma coisa mais difícil de fazer. Então quando aquele templo fosse reconstruído, era porque o povo estava unido, o Senhor derramaria a unção. Como é bom, meu. Agora a gente teve há pouco tempo a festividade da União Feminina aqui na igreja, e aí vieram igrejas convidadas, o templo encheu, o culto foi grande, e aí você vê como a presença do Senhor se manifesta. Como os hinos, como a palavra, tudo muda, tudo é intensificado, porque havia um esforço coletivo ali, estavam as igrejas convidadas, a igreja local, todo mundo, a liderança, todo mundo junto em prol de um objetivo que era adorar o Senhor. Então a gente percebe que a presença do Senhor se manifesta com mais facilidade, as coisas são mais impactantes, porque havia ali uma união, uma unidade. Então a unção de Deus é derramada. Então guarde isso, toda vez que você tiver fazer alguma coisa para Deus, fazer alguma coisa, una a sua família, una aqueles que estão à sua volta, procure fazer sempre com um esforço coletivo, porque quando está todo mundo na mesma união, na mesma coisa, vai funcionar melhor. Então guarde isso aí para a gente. Essa é a situação no tópico 1.2. E aí depois aqui no comentário ele vai dizer, assim que as prioridades estivessem na ordem certa, a presença do Senhor entre o povo se tornaria evidente pela prosperidade que acompanharia tanto a construção como a agricultura. Ou seja, quando colocamos o Deus em prioridade, as coisas fluem. Com naturalidade as coisas acontecem de forma que quem está olhando vai dizer, Deus está presente ali. Que eles estão fazendo, tem dificuldades, tem luta, mas tem vitória, tem aprovação, no final tudo dá certo, as coisas acontecem, porque Deus está abençoando, porque havia prioridade, era Ele. Então quando o povo começou a mexer ali e voltar a mexer no templo, as coisas iriam começar a acontecer, era isso que o profeta estava avisando. Aí ele vai para 1.3, convocação à reconstrução do templo. Sob a pregação de Ageu, Zacarias, a obra foi reiniciada dentro de 24 dias e a obra do templo acabada em 4 anos. Olha que interessante. Já havia 16 anos que um grupo tinha ido, fez os alicerces e largou para lá. Quando esse profeta Ageu e seu governador, que era Zacarias, o governador ali daquele povo ali em Jerusalém, que representava o oficial ali, como se ele fosse o rei, mas agora não é mais rei, é chamado governador. Eles começaram a incentivar o povo, começou a ter essa pregação, essa promessa que Deus estava fazendo, e aí o que aconteceu? Eles começaram a voltar a trabalhar depois de 24 dias que a mensagem chegou, que o estímulo veio, eles se organizaram, e depois de 24 dias eles começaram a mexer no templo. Dentro de 4 anos, eles terminaram aquele templo ali para a glória do Senhor. Estavam 16 anos lá e ninguém tinha construído nada. Então quando a gente se anima, quando a gente cumpre o que Deus manda, quando a gente obedece, as coisas acontecem, as coisas fluem e o resultado chega para a honra e glória do Senhor. E aí assim a gente finaliza o capítulo 1, onde vai finalizar dizendo, Deus sempre cumpre suas promessas, ainda que pareça que está demorando. Mas ele espera que o cristão cumpra a sua parte, priorizando a sua obra. Aqui é o ensinei que, é onde eu sempre destaco para os professores, para que peçam um aluno para ler, porque aí traz o aluno de volta para a lição, às vezes eles dispersam um pouco,
É sempre bom pedir para eles lerem essa parte, que é tipo um resumo do capítulozinho que a gente fez. E é interessante demais esse resumo aqui que o nosso comentarista colocou. Deus sempre cumpre suas promessas, ainda que pareça que está demorando. Mas Ele espera que o cristão cumpra a sua parte, priorizando a sua obra. Sabe o que é isso aqui, meu? É você ir para a igreja louvar, é você ir para a igreja pregar, é você ir para a igreja orar, jejuar, evangelizar, fazer missões, sem estar vendo nada acontecer. Com dor, com dificuldade, com tristeza, com desânimo, com cansaço, mas você está firme na promessa de que Deus irá fazer alguma coisa por você. Deus está trabalhando a nosso favor, eu vou fazer a minha parte. Eles estavam construindo ali o templo, mas ainda tinham problema. Ainda não estavam colhendo bem, ainda não estavam se aquecendo, ainda não tinha sido transformado o cenário ruim que eles estavam vivendo. Mas eles acreditaram que Deus tinha prometido que ia mudar a história. Então, enquanto eles estavam firmes nessa promessa, o Senhor estava mudando o cenário deles. Mas eles precisaram dar o primeiro passo. É isso que a gente precisa fazer, meu irmão. Deus tem te prometido vitória, Deus tem prometido que vai mudar a sua história, e talvez você não esteja vendo nada ainda. Mas isso não é desculpa, quando Deus fizer eu faço. Não, a gente faz primeiro a nossa parte, depois Deus faz a dele, porque ele já está fazendo. Na hora certa ele libera. Por isso que ele fala, vai lá, tirem a pedra. Vocês querem que eu faça para Lázaro ressuscitar? Mas faz a sua parte. Acredita que tirando a pedra eu vou fazer o milagre. Mas o milagre ainda não tinha acontecido, mas eles precisaram ir lá e tirar a pedra. É exatamente isso. Deus vai cumprir as promessas dele, porque ele não deixa cair nada. Ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Não desanima não, não cansa não. Continua indo, continua buscando, continua fazendo. Na hora certa, as promessas do Senhor vão chegar sobre a nossa vida e todos irão ver e darão glórias ao nome do Senhor, assim como aconteceu com eles. Então fica atento a isso. Capítulo 2, a necessidade de arrependimento. O que o Ageu estava falando ali para o povo? Olha, vocês estão desanimados, vocês estão tristes porque tem muita dificuldade para reconstruir o templo. Havia ali pessoas que não queriam que aquele templo fosse reconstruído. Ali tinha oposição. Então eles acharam melhor, deixa isso quieto, vamos cuidar cada um das nossas causas, da nossa vida, e depois a gente vê isso aí. Mas aí o que o nosso comentarista ele vai falar? Que Deus busca mais a fidelidade do seu povo do que o sucesso conquistado pelo povo. Ou seja, Deus ele queria mais que aquele povo se envolvesse na sua obra, se ficasse mais preocupado em agradar ao Senhor do que ter sucesso pessoal. Sabe? Porque se eu tiver sucesso pessoal, mas esse meu sucesso não agradar ao Senhor, não serve de nada. Sabe? Porque Deus ele precisa ser agradado. Então, tudo que eu conquisto, tudo que eu tenho, tudo que me alegra, tudo que eu acho que é bom, se aquilo não está em condicência com o que Deus espera que eu faça, aquilo não tem valor. Aquilo vai se perder, vai acabar. Então, a gente precisa ficar atento que a fidelidade é mais importante do que tudo que você tem. Seja fiel ao Senhor. É isso que agrada a Ele. A sua fidelidade. Aí nós vamos avançando aqui, ó. O povo obedece à ordem de Deus. Ou seja, depois que Ageu anima, que o Ageu repreende, que o Ageu exorta ali e anima o povo dizendo, não, vamos fazer que Deus vai abençoar, pode fazer tranquilo. Eles começam a obedecer, eles entendem aquilo ali como coisa de Deus mesmo e eles começam a fazer. E aí o que o comentarista bota? Primeiro, eles estavam preocupados em garantir primeiro o próprio sustento, deixando a construção da casa do Senhor para depois. Mas Deus o repreende através das palavras de Ageu. Aí o que aconteceu? Com essa repreensão, eles entenderam, realmente a gente está deixando de lado Deus. Sem Ele a gente não vai conseguir nada. E aí eles começam a deixar de lado agora as suas coisas
para fazer as coisas de Deus. E aí você vai ver a presença de Deus voltando, eles começam a obedecer, sua liderança também, e eles começam a refazer o templo e entender que primeiro Deus precisava estar ali com eles para que as coisas dessem certo. A gente vai ver, se a gente voltar na Bíblia, né? Na época de Salomão, quando foi construído o primeiro templo, o que Salomão fez? Ele orou ali na consagração do templo e disse que Deus seria magnificado através da adoração do seu povo. E aí o que acontecia? Como o templo não existia mais, o povo não estava adorando, ou seja, não estava colocando Deus em primeiro lugar, não estava o exaltando da forma que ele queria. Então, por isso é que começou a ter a esterilidade. Então, muitas das vezes, meu irmão, quando a nossa parte espiritual é negligenciada, quando a gente deixa de lado as coisas de Deus, quando a gente deixa de orar, de buscar, de ler a Bíblia, de se aprofundar, a gente se afasta do Senhor, o que acontece? Vem problemas, vem esterilidade, aquela coisa não flui, aquelas coisas começam a travar. Não é ter dificuldade a gente tem, mas as coisas não fluem, não acontecem, não dá. É o que acontecia com eles, eles plantavam e não colhiam, colhia muito pouco, quem tinha dinheiro era como se botasse num saco furado, e gera esterilidade. Então aqui eles precisavam entender que quando eles estivessem adorando a Deus no templo, magnificando o povo, por isso era importante ter o templo, porque era a única forma que eles tinham de adorar a Deus, era no templo. Então tinha que construir para eles poderem fazer os rituais, os sacrifícios, para que a presença do Senhor estivesse ali. E quando eles negligenciaram isso, as coisas não fluíram na vida deles. Pode perceber, meu irmão, pode olhar e observar. Conforme a pessoa vai se afastando do Senhor, vai esfriando, já não canta, já não ora, já não brega, já não quer mais compromisso com Deus, você começa a observar que as lutas começam a se agravar. As coisas começam a travar, as coisas já não começam a acontecer, os problemas que já tinham passado começam a voltar, problemas que a pessoa já tinha superado começa a ter de novo, porque está sendo negligenciado ao Senhor. E a gente precisa ficar muito atento a isso. Não deixe a sua vida espiritual ser negligenciada, invista, se dedique a ela. Não deixe que as circunstâncias do dia a dia sufoquem a sua comunhão com Deus, porque sem Ele nada nós podemos fazer. Então busque primeiro a presença do Senhor, sabe? É interessante porque muitas das vezes a gente tem jovens na igreja, tem pessoas que vão fazer concurso, e aí o que a pessoa diz? Não, eu vou fazer concurso, então é muito difícil, eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que fazer acontecer. É verdade? Com certeza é. Passar num concurso público é sempre complicado, sempre difícil, é muita concorrência para pouca vaga, você tem que se preparar bem. Mas entenda uma coisa, que se você não tiver a presença de Deus ali, que dá saúde, que faz você lembrar, que é o Deus que faz você conseguir estudar, é o Deus que vai te acalmar no dia da prova, se você não tiver Ele, todo aquele teu esforço de estudar, de fazer, de acontecer, não vai fluir. Entende? Então, muitas das vezes a gente vê lá as pessoas, fulano, não vem mais aos cultos, não vai mais a um evangelismo, não faz mais nada. Por quê? Porque está estudando para o concurso, mas esquece que precisa buscar a presença de Deus. Davi, ele tinha os exércitos muito bons, ele tinha os valentes, mas toda vez que ele ia para uma guerra, ele chamava o sacerdote e dizia, consulte ao Senhor para ver se eu posso ir ou não. Consulte ao Senhor para ver se Ele vai me dar nas minhas mãos aqueles inimigos. E aí depois que ele tinha aquela resposta positiva, aí sim ele saía para a guerra e voltava vitorioso. Guarde isso. Sem Deus, nada nós podemos fazer. Jesus que disse que sem Ele a gente não pode fazer nada. E se a gente negligenciar, por mais que a gente se esforce, não vai dar certo. Então lembre-se disso e passe isso para o aluno. Qualquer relacionamento, qualquer coisa que você for fazer, seja casamento, seja estudo, seja trabalho, busque sempre levar a presença, seguir a arca, ter a presença de Deus ali
porque é Ele que vai garantir a vitória, não é o seu braço, não é a sua intelecto, não são suas habilidades que vão resolver. E muitas das vezes a gente esquece isso, tenta resolver sozinho e negligencia o Senhor. Então destaque isso para o seu aluno. Cai lá, capítulo 2.2, o novo templo. Aí esse ponto é interessante. Aqui destaque o seguinte, ó. É preciso ter em mente que o templo significava a presença de Deus entre o povo de Israel. Né? Presença de Deus entre o povo de Israel. E mesmo o segundo templo não possuindo a riqueza como que Salomão construiu, a glória do segundo templo seria maior do que a do primeiro, pois essa é uma referência espiritual, algo incorruptível. Aqui é interessante demais. Nós estamos fazendo uma campanha na igreja, justamente a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ou seja, a gente busca a Deus as áreas da nossa vida que estão com problemas, estão quebradas, sendo destruídas, para que Deus possa atuar ali e aquela área depois ela ser renovada, reconstruída, transformada. Mas o objetivo não é, por exemplo, eu tinha um fusquinha, minha vida eu tinha um fusquinha e o fusquinha estragou, acabou. Eu quero um outro carro, preciso que Deus renove a minha vida ali material para me dar um outro carro. E aí, muitas das vezes, a gente está ali buscando, pensando que, vou ganhar uma Ferrari, um BMW. Mas só que nem sempre a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque o que você vai ganhar vai ser maior do que o que você tinha. Não, a diferença é que muitas das vezes, na época do fusquinha que quebrou, você não tinha a presença do Senhor. E agora, na segunda etapa, talvez você ganhe um carro mais simples. Mas dessa vez Deus vai estar dentro do carro com você. Por isso a glória é maior. A glória da segunda casa aqui, ele vai dizer que é porque Jesus Cristo entrou dentro do templo. A gente vai falar mais à frente sobre isso. Entendeu? Então a gente vai perceber que aqui a habitação de Deus em templos humanos, a Bíblia vai dizer que Deus não habita em templos humanos, templos feitos por mão. Mas no segundo templo, que foi esse que eles construíram, Jesus entrou, pregou, por isso a glória foi maior. Então não pense que muitas das vezes, é porque eu ganhava a minha vida financeira, eu ganhava 5 mil, aí quando melhorar que Deus vai fazer a segunda glória será maior do que a da primeira, eu vou ganhar 20 mil. Pode ser? Pode. Mas talvez não seja isso que Deus tenha. Talvez você ganhe até menos, 3. Mas esses 3 vão render muito mais do que os 5, porque dessa vez Deus está contigo. Então veja que Deus ele tem a sua maneira de agir, as bênçãos dele são espirituais. É a presença dele, é a paz que ele traz, é tudo que ele vai fazer. Muitas das vezes você tinha uma casa, a casa era boa, perdeu, vendeu, acabou. E aí quando a gente está na campanha, Deus vai te dar uma outra casa. Às vezes é mais simples do que a primeira, como aconteceu com eles aqui no templo. Mas nessa casa tu vai ter paz, tu vai ter alegria, tu vai ter o fruto do Espírito, vai ter teus filhos, vai ter sua esposa, seu marido, tudo em paz, tudo em harmonia. Então vale muito mais a pena. Então não fique focado em bênçãos materiais, não foque nisso, porque a gente não sabe o que Deus vai fazer. Claro que ele pode me dar uma coisa muito melhor materialmente falando. Sim, claro que pode. Mas a maioria das vezes é bênçãos espirituais, porque aí o espírito é incorruptível. É isso que ele está falando aqui. O novo tempo, muitos idosos, muito daquele povo ali estava desanimado, porque, poxa, o tempo de Salomão era muito melhor. Olha o tempo simples que vocês fizeram aí. Mas Ageu está dizendo, olha, esse vai ser muito melhor, porque Cristo vai entrar nele, a glória vai ser maior e a paz de Deus vai estar sobre esse templo. Então guarde isso no teu coração. Deus vai mudar a nossa história, Deus vai reformar, vai transformar, mas isso tudo é a nível espiritual, nem sempre vai ser a nível material de ganhar melhor, vai ser agora o meu emprego, o meu segundo emprego vai ser muito melhor do que era o primeiro. Sim, vai ser porque Deus vai estar ali contigo.
mas nem sempre ele vai ser estruturalmente, materialmente maior do que o que era antes. Às vezes ele pode até ser mais simples, mas você vai ter paz, vai ter tranquilidade, a presença do Senhor vai estar ali, Cristo vai habitar contigo ali dentro e vai ser muito melhor do que o primeiro. Foi isso que Ageu está falando. Então o segundo templo, realmente, estruturalmente, materialmente falando, ele era mais simples sim, em comparação ao de Salomão. Mas, em compensação, a presença de Jesus estava ali, lá na frente. Jesus entrou em vida, em carne, em osso. Entrou dentro do templo, pregou, ensinou, e por isso o templo foi maior. Então guarde isso, destaque bem isso para o seu aluno. Amém? E vamos lá, 2.3. Deus promete abençoar o povo. A história do povo era de escassez, mas seu futuro seria de bênção. Ou seja, eles iam obedecer a ordem, reconstruir o templo. Deus falou, assim que vocês começarem a refazer meu templo, assim que vocês começarem a se dedicar a mim, assim que vocês deixarem as coisas materiais, as coisas dessa terra, começarem a pensar nas coisas que são do alto, a minha presença vai voltar, a minha bênção, e aonde eu estou, a abundância vem, a vida é com abundância, a presença vai mudar, e aí vocês vão começar a plantar e colher, vão começar a se cobrir, vão se aquecer, e tudo isso vai acontecer diante da obediência. Então a gente entende que quando a gente obedece ao Senhor e se dedica à obra dele, as coisas na nossa vida vão se aprimorando, vão melhorando, Deus vai limpando, Deus vai trazendo a proporção que você vai chegando mais perto dele, ele chega mais perto de você. E quando Deus chega perto da gente, o escuro sai, as coisas que não prestam começam a sair, aquilo que não está em condizência com o Senhor, ele começa a limpar, ele começa a tirar. É por isso que muitas das vezes você começa a se dedicar mais à obra do Senhor e pessoas saem da sua vida, coisas começam a sumir, amizades começam a sair, pessoas começam a se separar de você. É porque Deus está limpando, Deus está tirando aquilo que não é compatível com ele, porque ele está se achegando, porque você está se achegando a ele. Então guarde isso no teu coração. É muito melhor ter um amigo e a presença de Deus junto do que ter 15 mil pessoas do teu lado dizendo que são seus amigos e Deus está longe, porque esses são amigos falsos. Na hora que o bicho pega, na hora que a crise chega, eles vão embora. Por isso é que quando você começa, pode fazer esse teste, se dedique à obra, comece a se santificar, comece a buscar o Senhor, tu vai ver como é que Deus começa a limpar, tirar, porque ele é luz, ele é presença, ele é força, ele é poder. Então quando ele chega, as coisas da treva, as coisas do diabo que estão escondidinhas, aquelas manias, aqueles pecadinhos, aquelas coisas que a gente faz que desagrada ao Senhor, começam a sair, aquelas amizades, aquelas conversas, aquelas pessoas que não prestam, elas vão começar a sair de perto de você. Essa é a bênção que Deus está prometendo. Por isso ele está falando para o povo, ó, começa a me buscar, começa a construir meu templo, que a escassez vai sair, que a mirra está indo embora, que esse negócio de plantar e não colher vai acabar, e vocês vão começar a ver a minha presença e as minhas bênçãos aonde vocês estão. Então destaque isso aí para o seu aluno. E aí a gente finaliza o capítulo 2, onde ele vai dizer, o relacionamento com Deus deve ser prioridade de todo cristão, pois ele é o combustível que mantém acesa a chama da esperança em tempos difíceis. Ou seja, é a presença do Senhor que não deixa você desanimar. É a presença do Senhor que faz com que você continue a caminhada, mesmo em situações difíceis, mesmo sem ver, mesmo com dificuldade, mesmo com as pessoas reclamando em volta, mesmo com alguém dizendo que não vai dar certo, que não é bom, que não é. Mas quando Deus está, você vai continuar. Esse povo, eles estavam construindo o templo e tinham pessoas dizendo que aquilo não servia, que estava ruim, que estava feio, que não era igual. Mas eles continuaram firmes, porque a presença do Senhor foi dando ânimo, foi dando luz, foi dando força, e eles continuaram a fazer. Então guarde isso no seu coração. Se aproxime do Senhor, Deus vai se aproximar de você e você vai conseguir ver as suas promessas chegarem na sua vida, amém? Então vamos lá, capítulo 3, para a gente já começar a finalizar. Ageu para hoje. Ou seja, o que ele vai falar aqui, o nosso comentarista? Ele vai destacar de novo que aquele povo
estava preocupado em reerguer suas casas, enquanto a casa do Senhor estava abandonada. Ou seja, eles estavam cuidando das suas coisas particulares e esquecendo das coisas de Deus. E é exatamente o que acontece nos dias de hoje. Quantas pessoas deixam Deus de lado, deixam as coisas de Deus de lado para ir buscar seus próprios interesses. Muitas das vezes a pessoa percebe que ali Deus não vai aprovar aquela situação, mas ela insiste, ela prefere ir para a sua força do que Deus está junto. Às vezes a pessoa coloca uma prioridade errada. É o que está justamente falando aqui no 3.1. O rico, as pessoas que tinham poder aquisitivo, estavam construindo sua casa e deixaram o templo lá de lado. E a gente percebe justamente nos dias de hoje, a gente coloca tudo na frente de Deus. Já reparou? Muitas pessoas, olha, quando você chama para um evangelismo, meu amigo, chove desculpa. Não, que eu tenho que desentupir o ralo, hoje é domingo, eu só tenho hoje para fazer. Não, que eu tenho que tapar uma goteira, que eu só tenho hoje e só tem domingo para fazer. Ah, porque eu não posso, porque eu tenho que levar não sei quem no shopping e não tenho dia, só tenho domingo para fazer. Meu irmão, escute bem, domingo é o dia do Senhor, é o dia separado para você se dedicar. Tem 7 dias na semana, um dia o Senhor pede para nós. E a gente hoje usa o domingo, mas na época deles era o sábado. Então assim, claro que a gente tem que fazer as coisas de Deus todos os dias, se envolver com as coisas dele, se envolver com ele, com o seu estudo, com a sua oração. Mas separe um tempo para dedicar ao Senhor. Dizime do tempo. Não coloque as coisas na prioridade. Tudo é desculpa, meu irmão. As pessoas fazem um monte de desculpa para não fazer a obra do Senhor. Colocam um monte de situações na frente. Não, porque é isso, que é aquilo. E Deus está olhando e falando, poxa, se você me priorizasse, eu ia priorizar você ia ser muito mais abençoado. Guarde isso. Lembre-se dessa proporção, quanto mais eu me achego a Deus, mais Ele se achega a nós. E quando Deus está próximo de nós, grandes coisas acontecem, meu irmão. Priorize a presença do Senhor, não troque a presença do Senhor por cinema, por shopping, por namorado, por festa, nada. Dedique um tempo exclusivo ao Senhor e diga, Senhor, esse dia eu não vou fazer nada que me afaste de Ti, eu vou me dedicar exclusivamente para a obra, para a Tua presença, para Te buscar, para um culto doméstico, para tudo que tem que ser feito. Procure entender isso, meu. A gente precisa priorizar a presença do Senhor. Ou seja, aí aqui ele vai até fazer uma coisa interessante. Ageu, ele propõe ao povo um referencial. Ele diz assim, olha só, do jeito que vocês estavam, o que estava acontecendo? A gente plantava e não colhia, a gente se cobria e não esquentava, a gente comia e não se saciava, a gente era estéril, a gente não conseguia nada. Aí ele falou, então marque isso aí como referencial. Aí vamos ver depois que a gente começar a priorizar o tempo. Aí vai ser o referencial pós-trazida da presença de Deus, pós-obediência. Aí vocês comecem a observar se vai mudar alguma coisa ou não. E o povo apoiou. E aí eles começaram a perceber que depois que começou a mexer no tempo, começou a trabalhar, Deus devagar foi começando a abrir de novo. Eles começaram a ver que plantava, já colhia mais um pouquinho. Ele já conseguiu perceber que às vezes dormia 3 horas, agora já dorme 5. Ele percebeu que agora as discussões já não são mais tão grandes. Comece a observar, meu irmão. Fale para o seu aluno fazer esse referencial. Olha, depois que você começou a jejuar, buscar, orar, olha o que aconteceu. E aí a pessoa vai começar a marcar e vai entender, realmente, depois que eu comecei a me dedicar, a abrir mão das coisas que me afastavam do Senhor, eu comecei a ser mais abençoado. E você vai vendo isso para a honra e glória do Senhor. Faça esse referencial, foi isso que o povo fez. Aí aqui vem capítulo 3.2, a importância do encorajamento mútuo. Olha que interessante. Aqui destaque para os seus alunos. Olha o que Ageu ele vai falar. Ele vai falar para Zorobabel, que é o governador. Ele vai falar para Josué, que era o sumo sacerdote. E vai falar para o povo. Olha o que ele vai dizer. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor,
Esforça-te, Josué, filho de Joadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Olha, meu irmão, não tem estímulo maior do que ouvir essas palavras. O Senhor diz assim, olha, continua na tua caminhada, continua se esforçando e trabalhando na minha obra, porque eu, Senhor dos exércitos, estou contigo. Isso é um estímulo, porque você vai continuar fazendo e aí você vai ter a presença do Senhor. Como é bom ter pessoas que nos apoiam desse jeito. Como é bom ter alguém que vai dizer para você, olha, continua nisso que tu está fazendo, continua se dedicando e buscando o Senhor, porque o Senhor é contigo. É isso que o anjo falou lá com Gideão. Quando ele estava malhando trigo no lagar, o anjo diz, olha, o Senhor é contigo, varão valoroso. Continua a caminhada, é isso que Deus está falando para nós. É muito bom quando você se cerca de pessoas que encorajam. Olha, Ageu, ele está encorajando o governador, o sumo sacerdote e o povo. Ele não tinha palavras de desânimo. Quando você ouve que Jesus está contigo, que o Senhor é convosco, que o Senhor dos exércitos está na tua caminhada, você tem ânimo e encorajamento para continuar, apesar das lutas, das dificuldades. E Jesus diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é motivação mais do que suficiente. O Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, o que criou o céu e a terra, o que é de eternidade a eternidade, Ele está dizendo, eu sou contigo até o final, quando eu vier te buscar. Então, aonde você for, Deus vai, aonde tu colocar a tua mão, Deus está colocando. Tem de bom ânimo, não temas. É isso que Deus está falando para a gente. Então, é mais do que motivo para você renovar sua esperança, suas forças. Você tem uma empresa, você tem um trabalho, você tem alguma coisa que está em dificuldade. Ouça as palavras do Senhor que Ele está te dizendo nesta tarde, nesse dia. Eu não sei que momento você vai ver esse vídeo, mas Ele está dizendo, não tema, eu sou contigo, tem bom ânimo, continua, vai à frente, que a gente vai chegar e vai dar vitória, porque Deus, Ele está conosco. Por isso Jesus disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tema. Quando Ele falou lá para Pedro, tem de bom ânimo, não sou eu, não tema. Na hora da tempestade, vem, caminha comigo. Então a gente precisa entender que Deus estando conosco, a vitória é certa para a honra e glória do nome dEle. E aí depois vem o 3.3, promessas valiosas de Deus. Aqui já é uma coisa mais típica, né? Um tipo que Deus está fazendo ali, quando Ele fala para Zorobabel que ele ia ser um selo, ele ia ser uma marca, Ele está apontando para Cristo, para o reino milenar de Cristo, que é quando Jesus vai vir, vai ser governador, vai criar um reino aqui na própria terra com as pessoas. Ele está apontando para isso. Por isso Deus está fazendo essa promessa para Zorobabel. Iria se cumprir lá na frente com Cristo. Então aqui a gente finaliza esse estudo de Ageu. E você pode destacar aqui para os alunos no final, eu ensinei que Deus tem reservas de bênçãos maravilhosas, mas nem sempre são bênçãos como se idealiza. Por isso é importante crer no amor e na providência de Deus, que sabe do que seus servos precisam. É o resumo do capítulo. Ou seja, é o que a gente está buscando na campanha. A gente está buscando que a segunda casa seja maior do que a da primeira. Mas Deus sabe o que eu preciso ter para que a minha segunda casa seja maior do que a da primeira. Então, não crie expectativas de como Deus vai fazer. Não crie expectativas o que Deus vai fazer. Crie expectativas sempre de que Deus vai fazer. Cumprir as suas promessas. Mas não fique tentando imaginar como é que vai ser, como é que não vai ser, para que você não crie frustrações. Deus, Ele sabe o que é melhor. O que vier à nossa mão, vinda de Deus, é sempre melhor para nossas vidas. Por mais que talvez você esteja esperando uma coisa, uma bênção maior, uma bênção material, uma casa enorme, um carro de último tipo, sei lá, um salário milionário. Às vezes é uma coisa mais simples que Deus dá, mas é o suficiente para você viver em paz, em segurança, e a presença do Senhor esteja ali com você. Porque guarde isso, Ele sempre nos dá o que a gente necessita, o que a gente precisa.
Nem sempre Deus vai dar o que a gente quer, mas Ele sempre nos dá o que a gente necessita, o que a gente precisa, o que vai ser bom para a nossa vida. Então guarde isso no teu coração. Deus sabe o que é melhor. As bênçãos do Senhor possam estar sobre a sua vida, mas guarde isso. Foque sempre nas bênçãos espirituais. Guarde sempre isso. Por isso a Bíblia vai dizer, pense nas coisas que são do alto, pense nas coisas que têm boa fama, que trazem ânimo, pense nas coisas que estão no céu. O meu Deus, segundo as suas riquezas, vai suprir todas as nossas necessidades em Cristo nas regiões celestiais. Ou seja, resuma para o seu aluno isso. Meu aluno, meu irmão, foque que Deus vai trazer bênçãos espirituais para nossas vidas. Isso é mais do que suficiente, é importantíssimo ter as bênçãos espirituais, porque as materiais Deus vai acrescentando, Ele vai dar o que a gente precisa. Claro que Deus dá, muitas das vezes, até mais do que a gente pede, mas crie expectativa nas bênçãos espirituais, busque ter mais presença do Senhor, ter mais diferencial. Lembre-se de Moisés. O homem subiu para o monte para buscar a lei do Senhor, ficou tão próximo de Deus que a sua face, o seu semblante resplandecia uma luz tão forte. Aquilo ali foi uma bênção tremenda. Nenhum homem conseguiu acontecer isso que aconteceu com Moisés. Ele tinha que usar um capuz para a luz não pegar no pessoal, que incomodava, porque a bênção espiritual é muito maior. Ele desceu do mesmo jeito. Ele desceu sem dinheiro, sem nada, não tinha bênção, não desceu de carro, nada com isso. Ele desceu com as 2 tábuas da lei, mas com a presença do Senhor irradiando na sua vida. Então guarde isso, é muito melhor ter a presença do Senhor, a vida com Deus. Deus está contigo, as pessoas olharem para você e ver Deus na sua vida é muito melhor do que as pessoas terem que procurar Deus nas suas coisas. Guarde isso no teu coração. É muito melhor que as pessoas vejam Deus na sua vida do que ter que procurar Deus nas suas coisas. Porque muitas das vezes as pessoas têm as coisas, mas não têm Deus na vida. E isso faz toda a diferença. Guarde isso no teu coração. Que Deus possa te abençoar, que você tenha uma boa aula, que Jesus possa estar te inspirando aí. Tudo que foi falado, você consiga aproveitar alguma coisa para enriquecer a aula, que Deus possa te abençoar. E guarde isso. Foque sempre nas bênçãos espirituais, porque as materiais Deus vai acrescentar. Que Deus te abençoe e que você possa ter uma boa e excelente aula para a honra e glória do Senhor.